Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Eu vou mandar um forte abraço para um casal, Ivan e Elaine, um casal muito chique, muito fofo, da ala Macedônia da Estaca Campo Limpo, tá bom? Um forte abraço para vocês. Ontem na aula da Escola Dominical do Vem Segue-me, a Elaine, ela estava dando aula e eu fiquei fascinado pela aula, como ela conseguiu envolver muitas pessoas dando aula ali. Eu amei a aula dela. E durante ela estava dando a aula ali, eu quero compartilhar essa experiência com vocês, que para mim foi muito marcante, eu não vou esquecer. Bom, eu estava ali na aula, minha esposa estava do meu lado. E enquanto ela estava dando a aula ali, minha esposa fez uma pergunta para mim. Ela perguntou: "Você já viu Deus?" Eu respondi rapidamente: "Sim, eu já vi Deus." Então a gente continuou assistindo a aula. Então eu perguntei para ela: "E você? Você já viu Deus?" Ela falou: "Olha, eu já vi a manifestação de Deus, os milagres na minha vida, sinais de que Deus existe. Eu tenho certeza que Ele existe, mas ver Deus mesmo eu não vi." Aí eu falei assim: "Bom, olha só, presta atenção na moça que está dando aula, né? A Elaine, Elaine com H, muito chique o nome dela. Bom, presta atenção na moça que está dando a aula e olha o rosto dela e tenta enxergar Deus no rosto dela." E então ela fitou os olhos na aula, né, na moça, e ela ficou observando ali a moça ensinando algumas coisas. E então ela virou para mim e disse: "Nossa, eu estou vendo, é verdade, o semblante de Deus." Eu falei. E então eu peguei e falei para minha esposa: "Eu consigo ver Deus. Eu vejo ele no presidente, né? No presidente Nelson, no coro dos 12 apóstolos, eu vejo na liderança da igreja. Dentro dessa sala aqui, eu vejo muitas pessoas com o semblante de Deus. Então sim, eu vejo Deus." E durante eu compartilhei aquilo, me veio algumas escrituras na mente que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é Alma, capítulo 5, versículo 14, né, que diz assim, né, a respeito de Deus: "Haveis recebido sua imagem em vosso semblante?" É uma pergunta, né, que a Alma faz. Se nós havemos recebido a imagem de Deus em nosso semblante. No versículo 19 ainda diz assim: "Pergunto-vos, podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante?" Eu acho linda essa escritura. Eu acho lindo também aqui em 3º Nef, capítulo 19, o versículo 25, né, que diz assim, falando a respeito de Jesus Cristo quando ele apareceu ao povo, ele diz assim a escritura: "E seu rosto sorriu-lhes, e a luz de seu semblante iluminou-os." Eu acho lindo isso, muito chique essa escritura. Eu consigo ver Deus nas pessoas. Então eu olhei para minha esposa e falei assim: "Eu vejo Deus em você." E aí a luz do sorriso dela iluminou, né? Foi tão lindo aquele sorriso. Então é uma experiência muito marcante que eu quis compartilhar com vocês. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me de hoje, que eu vou compartilhar com vocês. Essa semana a gente vai estudar o livro de Deuteronômio, tá bom? Deuteronômio significa repetição da lei, né? Então vai repetir algumas leis, alguns mandamentos, mas tem muitos outros ensinamentos muito grandiosos aqui que a gente acaba entendendo melhor, tá bom? As leis do Senhor. Mas, como muitas dessas leis a gente já compartilhou em outros livros, vou pegar alguns tópicos principais. Na verdade, a designação do Vem Segue dessa semana, dentro do livro de Deuteronômio, são apenas 13 capítulos, tá bom? Mas o livro de Deuteronômio tem 34 capítulos. Então, o que eu vou fazer, né? Eu estudo todo o livro inteiro, tá bom? E aí o que eu senti de compartilhar, eu vou compartilhando com vocês. E eu sei que vocês acompanham outros canais que também compartilham sobre o Vem e Segue. Então, às vezes eu não vejo necessidade de eu repetir o que outra pessoa ensinou. Porém, ao estudar, né, eu não fico pensando se outra pessoa compartilhou aquilo ou não, né? Se eu sentir que eu tenho que compartilhar aquilo, mesmo que outra pessoa compartilhou, eu vou fazer. Tá bom? Então vamos lá para a designação. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Deuteronômio capítulo 20, tá bom? Aqui em Deuteronômio capítulo 20, o Senhor, ele fala sobre algumas regras da guerra, né? Inclusive, ele falava de regras de paz. Por exemplo, até eles chegarem na terra prometida, o lugar onde eles deveriam estar, que é a Canaã, a terra prometida onde eles deveriam ficar, que é Jerusalém. Naquela terra existia ali 7 nações.
aquelas 7 nações, Deus falou que deveria ser expulsa totalmente, aniquilá-los, tá bom? Mas as outras nações, eles deveriam, até chegar lá, deveriam fazer acordos de paz. Então, como que funcionava? Eles tentavam fazer acordo de paz. Se aquela nação não concordasse, aí então faria guerra, tá bom? Mas primeiro era dada a oportunidade daquela nação fazer um acordo de paz com Israel. Bom, nós devemos lembrar que aqui ainda estamos falando do livro de Moisés, e antes dele entrarem, né, atravessar o Jordão na Terra Prometida, eles já tiveram 2 guerras com 2 povos ali, e eles falaram, não, a gente só quer passar. Mas o povo falou, né, aqueles reis, nós não deixaremos vocês passar. Se vocês entrar aqui na terra, vai ter guerra. Então, por conta dos outros povos e nações, acabou havendo essa guerra. No fato é que semana que vem a gente vai começar a estudar o livro de Josué, que é quando eles passam o Jordão e começam então ali a conquistar as terras, tá bom? Como eu disse, são apenas 7 nações onde eles deveriam realmente fazer guerra. Porém, as outras nações fazem guerra. Josué aí, ele acaba derrotando cerca de 50 reis, né? 50 nações, a gente acaba vendo aí, vai ter muita guerra, por conta que eles não fazem o acordo de paz, não querem deixar Israel passar, tá bom? Então vai ter bastante guerra aí. Claro que a designação é rápida, não vai dar tempo de acompanhar tudo, mas muitas dessas guerras, os israelitas, eles nem precisam pegar em armas de guerra, porque Deus está com eles e luta a guerra deles. Eu acho lindo isso de compartilhar, tá bom? Então tem essa questão das regras e a gente consegue ver aqui em Deuteronômio capítulo 20. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1 e fazer algumas observações aqui, tá bom? Então Moisés, ele começa falando assim, ó. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires carros, né? Carros aqui é cavalo, né? Carroça, que eles usavam para batalhas. Quando vires carros e povos em maior número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então a primeira coisa, eu acho lindo isso, a guerra é do Senhor. Olha, quando vocês entrar na terra para ali batalhar, não tenham medo, porque o povo ele tem maior número, porque o número é maior e também porque as armas deles são mais sofisticadas, né? Israel até então, só depois que eles começarem a conquistar terra, que eles vão então pegar os espólios de guerra e aí vai adquirindo mais coisas, mas eles não tinham cavalos, não tinha esse armamento todo. Então o Senhor falou, não temam isso, né? Não é porque eles têm armas melhores do que vocês vão perder a guerra. E eu estarei contigo. A primeira batalha de Israel, né, com Moisés aqui, é mencionado que ele selecionou 1.200, né, 12 mil, eu não lembro. Eu acho que 12 mil soldados, né? Nem selecionou toda Israel, 12 mil soldados para lutar, e nenhum desses morreram. E eles conseguiram conquistar a terra. Então, apesar dos inimigos terem em maior número, tá bom? E terem armas mais sofisticadas, o Senhor falou, não temais, porque eu estou contigo. O versículo continua dizendo aqui, ó. E acontecerá que quando vos achegardes a peleja, e o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Importante isso, né? Porque Moisés, ele coordenava o trabalho do tabernáculo, e aqui está falando que os sacerdotes queriam chegar ao povo e falar a respeito da peleja. Quando a guerra chegar, a peleja é guerra. Quando a guerra chegar, os sacerdotes vão falar essas palavras aqui para vocês. E dizer-te-á, ouve Israel, hoje vos chegareis a peleja contra vossos inimigos. Não vos desfaleçais o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco para pelejar contra vossos inimigos, para salvar-vos. Então, mais uma vez aqui o Senhor está falando, olha, a guerra é minha, tá bom? Quem está do lado certo vai vencer. Então, o mesmo paralelo eu posso fazer com a igreja, né? Aqueles que fazem parte do reino de Deus, que fazem parte das hostes de Jesus Cristo, que existe uma guerra, né? Existe uma guerra no céu, a gente escolheu o nosso lado, estamos aqui na terra e tem uma guerra espiritual acontecendo, uma guerra entre o bem e o mal. E tudo o que você precisa fazer é escolher o lado do bem e ficar na guerra, do lado do Senhor. Bom, o resultado da batalha já está definido.
já está definido. Quem vai vencer é Jesus Cristo. Nós só precisamos estar no mesmo time, estar no mesmo exército de Cristo, tá bom? Então isso é muito interessante para compartilhar. Agora, a partir do versículo 5 aqui, eu achei muito interessante porque apesar dos povos serem em maiores números do que eles, do que o povo de Israel, e eles fazerem aliança com outras nações ali para guerrear Israel, mesmo assim, Deus ele fala para aqueles israelitas que estivessem com medo não lutarem na guerra, né? Olha só que interessante a seleção aqui que ele fala, ó. E então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou uma casa e ainda não a consagrou? Vai e retorne para sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Parece loucura isso, né? O outro povo é em maior número do que Israel e os oficiais ainda vão falar para os exércitos israelitas: olha, se você comprou uma casa nova, né, e ainda não desfrutou dessa casa, vai para sua casa. Você não precisa lutar aqui na guerra. Por quê? Se você lutar na guerra, você pode morrer e outra pessoa vai desfrutar da casa sua, tá bom? Então você não precisa vir. Interessante dessa maneira que ele vai falando aqui, ó. E ele continua: e qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vai e retorne à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. Mesma coisa, você tem uma vinha lá, um palmar lá de uvas, e ele falou: olha, se você tem sua vinha, né, vai lá, fica na sua vinha, você não precisa vir para a guerra, porque se você morrer na guerra, outra pessoa vai desfrutar daquilo que você plantou, né? Interessante como o Senhor, em menor número, ainda estava dispensando aquelas pessoas, e eu vou explicar por que ele está fazendo isso. Aliás, o próprio texto aqui vai explicar. Eu gosto muito desse versículo aqui, ó. É o versículo 7. E qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Olha, isso para nós é noiva, né? Qual homem que tem uma noiva, mas ainda não se casou com ela? É uma promessa ali que vai se casar com ela. E ele continua: vai e retorne à sua casa, para que porventura não morra na peleja algum outro homem a receba. Se você morrer na guerra, meu filho, você acha que a mulher não vai casar? A mulher vai casar, né? Então ele falou: olha, se você está preocupado com a sua noiva, é melhor você ir lá e se casar com ela, porque se você morrer aqui na guerra, é certeza que ela não vai ficar sozinha, ela vai se casar com outro. Então o Senhor está mandando muita gente voltar para não guerrear. Por quê? Por que isso, Vanderlei? Por que o Senhor está mandando voltar, sendo que do outro lado é o maior número de pessoas para lutar contra a casa de Israel? Versículo 8 responde: e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso, de coração tímido, vai e retorne à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então aqui o Senhor ele é bem claro. Aqueles que são medrosos, tímidos, né? Tímido aqui é outro sentido nas escrituras. Depois eu trago o sentido para vocês aqui, tá bom? Aqueles que são medrosos, que têm medo, ele está pedindo para voltar. Ou seja, aquela pessoa que tinha uma casa e fosse para a guerra, ela estava preocupada com a casa dela. Aquela pessoa que tinha uma vinha estava preocupada com a vinha dela. Aquela pessoa que vai para a batalha, mas está preocupado com a noiva, se a noiva vai trair ou que a noiva está em casa, né? Está com a cabeça onde? Não na batalha. Está com a cabeça lá na noiva que iria receber. E aí o Senhor ele quer pessoas concentradas nessa guerra, né? A guerra é do Senhor. Quem estiver do lado do Senhor já ganhou essa batalha. Mas devemos estar ali então concentrados na batalha. Então, de igual modo agora para nós, né, quando nós estamos no serviço do Senhor, quando nós estivermos, por exemplo, numa aula da escola dominical, que nós possamos estar ali na aula da escola dominical, não preocupado com, o que será que a gente vai almoçar quando a gente chegar em casa, ou preocupado com qualquer outro assunto. Quando você estiver fazendo ministração, a mesma coisa, você está indo naquele lar, você não tem que se preocupar, o horário que eu tenho que voltar, ou coisa assim. Preocupa-se em ministrar, em cuidar daquela pessoa, tá bom? E principalmente na sacramental, ao tomar o sacramento, no hino sacramental, que nós possamos estar de corpo e alma presente naquele local,
tá bom? Lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez e tomar o sacramento, fazer essa aliança com Deus, né? Renovar os nossos convênios com Deus. Então isso é muito importante. Então o fato do Senhor estar mandando aqueles que não estavam concentrados na missão para casa é porque, né? Ele falou, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como os seus corações. Ou seja, uma maçã podre dentro do cesto vai estragar as outras maçãs. Então o Senhor estava tirando as maçãs podres de dentro do cesto, de dentro do exército, para que eles pudessem ir e conquistar a guerra. Isso é muito interessante, muito chique. Eu gosto demais desse Deuteronômio capítulo 20, que não está na designação, mas foi essa a mensagem que eu decidi compartilhar com vocês, foi o que eu senti quando eu estava compartilhando. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.